o significado de variação de fluxo do que James Clerk Maxwell. Maxwell tinha um segredo e um dilema. O segredo era que, escondida nas forças entre as cargas elétricas e a força magnética entre as correntes elétricas, nada menos que a velocidade da luz esperava o momento de ser descoberta. O dilema era que, apesar de toda a elegância e força das leis da eletricidade e do magnetismo, as leis de Gauss, Ampère e Faraday, alguma coisa estava faltando. Quando James Clerk Maxwell forneceu a peça que faltava, a ideia de que a variação do fluxo elétrico produziria um campo magnético, ele iluminou não apenas todo o espectro eletromagnético, mas também havia concluído a ciência da eletricidade e do magnetismo. Foi uma conquista capaz de rivalizar com a invenção de Isaac Newton da própria mecânica clássica. Ao se aproximar o fim do século XIX, a mecânica clássica de Newton e a teoria eletromagnética de Maxwell pareciam os fundamentos de um edifício da física que ficaria de pé para sempre. Mas esse para sempre não iria durar muito. O que poderia estar faltando? Apenas uns poucos detalhes que não se encaixavam no quadro geral. Por exemplo, Albert Michelson havia desenvolvido um notável dispositivo para medir o movimento da Terra. Estudando os desvios nas franjas da luz, tudo o que se podia esperar era uma pequena alteração na imagem. Mas quando Michelson girou seu interferômetro no éter, em vez da pequena alteração esperada, simplesmente não houve qualquer alteração. Houve também o caso curioso de Max Planck. Seu problema era explicar a cor de um corpo quente e incandescente. Para solucionar o problema, ele precisou introduzir uma nova constante. Era uma constante muito pequena. De fato, Planck esperava que ela desaparecesse completamente, mas ela não desapareceu. Houve ainda a estranha história de Ernest Rutherford. Quando ele bombardeou uma delgada folha de ouro com raios alfa, a experiência foi quase perfeita. Quase todos os raios alfa atravessaram a folha de ouro, como se esperava que acontecesse. Apenas um número muito pequeno ricocheteou. Como se poderia explicar que alguns desses raios tivessem ricocheteado? A partir desse início modesto, começou uma nova revolução. E ninguém desempenhou um papel mais importante nessa revolução do que o jovem Albert Einstein. No mundo da física, o ano de 1905 na vida do jovem Einstein, quando ele apresentaria sua tese de doutorado, seria comparável ao ano de 1665. Este foi o ano em que o jovem Isaac Newton deixou o ambiente rural de Lincolnshire para escapar da peste em Londres e concluir aquele que talvez tenha sido seu trabalho mais importante. Mas ao contrário de Newton, que utilizou uma época tranquila para encontrar as respostas para as questões revolucionárias do passado, Albert Einstein, em 1905, fez descobertas que realmente deram início à nova revolução. O problema do interferômetro de Michelson podia ser solucionado, como demonstrou Henrik Lorentz, se diferentes observadores medissem diferentes tempos e distâncias. Mas Albert Einstein foi mais longe, combinando espaço e tempo num contínuo perfeito. E a teoria de Einstein da relatividade de 1905 foi apenas o primeiro passo, não o último. Na tentativa de explicar o antigo mistério da lei da queda dos corpos, Einstein viria mais tarde a concluir que o próprio espaço, ou melhor, o espaço-tempo, era curvo, dando uma nova reviravolta na lei da inércia. Uma nova explicação da força da gravidade e uma nova teoria do cosmo. Mas estamos nos antecipando na nossa história. Voltando a 1905, Albert Einstein também percebeu que podia explicar algo chamado efeito fotoelétrico. Por que razão a luz ultravioleta deveria descarregar uma placa de metal eletricamente carregada?
Isto aconteceria se a luz ocorresse em pacotes cuja energia dependesse da frequência, de acordo com a fórmula de Max Planck. A ideia pode ter parecido muito simples, mas na realidade, nenhum manifesto jamais fora tão revolucionário. Um século antes, Thomas Young havia sido o primeiro a demonstrar o fenômeno da interferência, provando, de uma vez por todas, que a luz era uma onda. Em fins do século XIX, a teoria de Maxwell explicara o funcionamento disso tudo, à medida em que as cargas elétricas produzem ondas de luz que se propagam no vazio. Mas o mundo da física mal tinha começado a gozar o seu triunfo, quando Albert Einstein, recusando-se a cavalgar na crista da onda, afirmou que talvez a luz se constituísse de partículas. Isto impulsionou a revolução de Ernest Rutherford, desde o momento em que ele percebeu que alguns raios alfa ricocheteavam ao atingir uma folha de metal. Revoluções eram exatamente o que Rutherford tinha em mente. Assim como Copérnico antes dele, Rutherford colocou o núcleo do centro do átomo e os elétrons se movimentando em torno dele. Uma vez, há muito tempo atrás, a questão era saber por que razão a Terra girava no espaço e por que tudo que nela existe não se desprendia da superfície. A questão agora era saber por que razão o elétron em aceleração constante, numa órbita eterna em torno do núcleo, não irradia sua energia orbital e cai no núcleo. Niels Bohr trouxe num salto quântico a parte da resposta. Só órbitas especiais seriam permitidas, aquelas cujos momentos angulares fossem múltiplos de h barra. E a luz pode ser emitida ou absorvida apenas durante os saltos entre as órbitas. Isto era exatamente o que se precisava para explicar o tamanho e o espectro do átomo de hidrogênio. O que seria necessário para explicar por que exatamente essas órbitas e não outras ocorriam? O príncipe Louis de Broglie era um aristocrata. Mas ele também tinha o espírito democrático e a noção da igualdade de oportunidades. Se a luz pode ser formada por partículas, disse ele, por que razão os elétrons não poderiam ser ondas? As ondas de elétrons interfeririam de maneira construtiva apenas nas órbitas determinadas pelo Dr. Bohr. E isso trouxe um grande problema. Apesar dessa impressão de saltar de um triunfo para outro, o próprio tecido da física estava se desfiando. Ou, em outras palavras, a dualidade partícula-onda parecia ser uma metáfora mal combinada. Certamente, ondas de diferentes comprimentos podiam ser combinadas num pacote que se assemelhasse vagamente a uma partícula. Mas então a partícula não teria sequer uma quantidade de movimento determinada. Com o passar do tempo, esta ideia não só viria a ser aceita, mas se tornaria conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio do professor Heisenberg descrevia em termos gerais as novas leis da física. Os detalhes poderiam ser encontrados com a resolução de uma nova equação, oferecida por Erwin Schrödinger. E quando essa equação foi solucionada, ela ofereceu uma imagem do átomo que ultrapassava o imaginado por Niels Bohr. A nova teoria, o seu nome é mecânica quântica, explicaria muito mais do que os estados do átomo de hidrogênio. Explicaria todos os outros átomos de todos os outros elementos. A mecânica quântica poderá se revelar o triunfo máximo da física. Mas como muitos triunfos, o seu custo foi muito alto. Ela desafia a ideia mais fundamental de todas, a relação entre causa e efeito. Na física aristotélica, cada movimento devia ter uma causa imediata. Era preciso um impulso para manter uma bala de canhão em movimento. Na física newtoniana, o movimento já não exigia uma causa, mas sim cada mudança de movimento. Na física moderna, no entanto, uma determinada causa nem sempre produz o mesmo efeito. Esta é a verdadeira diferença do passado. Os resultados de uma determinada série de circunstâncias não são completamente determinados. Existem resultados alternativos possíveis. Só as probabilidades das alternativas são determinadas com precisão.
Essa ausência de determinismo é verdadeiramente revolucionária e não deve ser confundida com uma situação semelhante produzida na física newtoniana.